Se você está preocupado com a visibilidade, certas áreas da floresta são sazonais, e as árvores locais nessas áreas perderão suas folhas no outono. Os dois tipos de árvores que você normalmente encontrará são coníferas e decíduas. As árvores coníferas são simplesmente árvores com agulhas e cones, como os pinheiros. As árvores de folha caduca são frondosas e perdem suas folhas no final da estação de crescimento. As árvores decíduas são aquelas que perdem todas as suas folhas em determinado período do ano. A maioria das espécies é nativa da Europa, Ásia e América do Norte, onde o clima é mais frio. No Brasil, existem algumas espécies de árvores decíduas, como o eucalipto, o pinheiro e a acácia. Temos no Brasil como árvore conífera o pinheiro do Paraná, também conhecido como araucária angustifolia, o pinheiro de Natal, o pinheiro bravo, os ciprestes e o pinho do brejo. O tipo de árvore que você vê em seu local de residência em potencial lhe dirá muito sobre a terra de que você pode precisar para sobreviver. Árvores de folha caduca criam seu próprio composto. As folhas que caem se convertem em nutrientes para suas raízes. E esses tipos de árvores indicam bons solos para crescimento. Eles também indicam propriedades úmidas, mas geralmente são propensas a inundações. As árvores de folha caduca também são geralmente madeiras duras, que são boas para cozinhar, lareiras e móveis devido ao seu baixo teor de resina. Árvores como carvalho, nogueira, choupo são ótimas para uma propriedade rural. Árvores coníferas são boas para fazer madeira comum, mas são muito ceivadas para lareiras ou carnes defumadas. As agulhas de pinheiro são um bom chá rico em vitamina C e outros remédios fitoterápicos. Mas, mais importante, elas informam que o solo ao seu redor não é o mais adequado para o cultivo. Como não tem folhas que caem, não fazem compostagem do solo. Normalmente, elas estarão em áreas que secam relativamente rápido, como os solos arenosos. Esses solos geralmente tendem a ser ácidos e precisam ser corrigidos para cultivar muitos tipos de alimentos. Ciprestes, melaleucas, ficus, que são comuns nas áreas tropicais, são um indicador fácil de que os solos nessas áreas inundam regularmente ou permanecem muito úmidos, como em pântanos ou florestas tropicais. A boa notícia é que, quando você vê esses tipos de árvores, sabe que o lençol freático está próximo à superfície do solo. Portanto, uma fonte de água doce está próxima ou é fácil de cavar. Você não precisa ser um especialista em árvores, mas vale a pena conhecer esses princípios básicos quando estiver caminhando por uma propriedade. Você pode tomar uma decisão informada sobre quanto trabalho será necessário para consertar os solos e para o cultivo. Qual é o potencial de inundação, quanta limpeza de terra você precisará fazer e se você pode cavar uma estrutura subterrânea. Tipos de madeira mais usados na construção. A madeira é um dos materiais naturais de construção mais utilizados no mundo. Uma série de propriedades valiosas como baixa condutividade térmica, pequena densidade a granel, resistência relativamente alta, facilidade de trabalho mecânico, etc. torna a madeira um material de construção famoso. A madeira pode ser usada da maneira mais econômica sem desperdiçar nenhum de seus derivados. Mesmo o pó de serra obtido durante a serragem da madeira também pode ser usado para fazer placas de fibra, papel, etc. Para a produção de madeira, as árvores são classificadas nos seguintes tipos com base no seu modo de crescimento: exógeno e endógeno. As árvores exógenas são árvores de crescimento externo. A seção horizontal dessa árvore contém vários anéis que nada mais são do que anéis anuais. Esses anéis podem ser usados para prever a idade da árvore. A maioria das árvores exógenas são úteis para muitos propósitos de engenharia. As árvores exógenas são subclassificadas nos tipos que você viu neste vídeo: coníferas e decíduas. As árvores endógenas são árvores de crescimento interno que contêm massa fibrosa em sua seção longitudinal. A madeira dessas árvores é útil em alguns propósitos limitados de engenharia. Exemplos: bambu, palmeira, etc. Como dito, a madeira é um material largamente utilizado na construção civil. Mas são tantos tipos de madeira que é difícil saber qual utilizar em seu projeto e o que deve ser observado, não é mesmo? A seguir, vou falar das principais características que devem ser observadas e mostrar tipos de madeiras empregadas no Brasil por essas características e indicar seu uso mais adequado. Lembrando que aqui é para te dar um norte, você pode pesquisar e se aprofundar mais. Vamos lá. Madeira para exteriores. A madeira exterior de qualquer casa está sob constante ação de efeitos adversos. O mesmo ocorre com a madeira empregada que está à mercê do calor, da umidade, dos ataques de fungos e cupins. Por isso, há de ter cautela na escolha. Dessa forma, recomenda-se o uso de madeiras com características resistentes, caso do ipê, da peroba, da itaúba, da teca,
e da garapeira, madeira para assoalhos e pisos. Em assoalhos e pisos, o recomendado é escolher um tipo de madeira que suporte o trânsito de pessoas. Assim, a escolha daquelas que resistem melhor ao risco é ideal. Para tacos e parquetes, a peroba rosa é uma das mais utilizadas, assim como o ângico preto, a aroeira, a macacaúba, o pau amarelo e o pau d'arco. O ipê também é uma madeira altamente resistente a grandes fluxos de pessoas e também ao ataque de cupins, sendo bastante indicado. Madeiras usadas nas estruturas da construção. No caso de madeiras destinadas a auxiliar na construção civil, caso da madeira serrada para vigas, caibros e tábuas, os tipos mais utilizados incluem peroba rosa, rosadinho, itaúba, ângico preto, eucalipto e taipá. Por muito tempo, o pinho do Paraná foi um dos materiais mais utilizados. Outros materiais também incluídos nesse grupo são o cedrinho e a jacareúba. Há outros tipos de madeira que servem para os mesmos e ou outros propósitos, como o cumaru. O ponto alto da madeira cumaru é a sua durabilidade natural ao ataque de fungos e cupins. Além disso, é uma madeira de alta densidade e de trabalhabilidade dura, o que faz com que possa ser utilizada em áreas externas em postes, estacas, decks, piscinas e também em pisos internos. O goiabão. A madeira de goiabão tem grande resistência e baixa durabilidade natural, sendo suscetível a fungos e cupins, o que faz com que seja empregada para estruturas internas pesadas como vigas e telhados, revestimento de portas, em assoalhos, forros e em móveis. Quanto à trabalhabilidade, ela é fácil de ser manuseada e processada, além de receber acabamento sem grandes esforços. Pinos. A madeira de pinos é uma madeira de reflorestamento largamente utilizada no Brasil, pelo seu custo-benefício. Destaca-se por sua cor clara e por sua maciez, o que lhe confere fácil trabalhabilidade e flexibilidade, porém tem baixa resistência. A durabilidade natural é baixa, suscetível ao ataque de fungos e cupins, mas a aplicação de tratamento lhe confere alta durabilidade. Tatajuba. A tatajuba é uma madeira extremamente dura e, portanto, de difícil trabalhabilidade. É naturalmente resistente ao ataque de fungos e apresenta baixa permeabilidade. Esses pontos somados à sua resistência fazem com que a madeira seja ideal para estruturas na construção civil, tanto em áreas externas como internas. Cerejeira. A cerejeira é considerada nobre e possui alto custo. Com isso, seu uso na construção civil seja restrito a móveis e detalhes construtivos. Ela tem baixa durabilidade natural e boa trabalhabilidade. Depois de conhecer todos esses tipos de madeira, ficou mais fácil escolher qual utilizar, não é mesmo? Uma dica importante é sempre levar em consideração a diversidade regional. Em um país continental como o Brasil, em cada região temos a oferta de diferentes tipos de madeira. Para que a aplicação da madeira seja sustentável, é importante que se escolha as disponíveis, mais próximas para evitar a emissão de CO2 do frete. Portanto, visite uma madeireira local e conheça a disponibilidade de sua região. Muitas das madeiras apresentadas aqui podem ser substituídas por outras. E agora que você conhece quais propriedades devem ser observadas, a escolha vai ser certeira. E lembre-se, esteja sempre preparado.